Boa tarde, pessoal. Bem-vindos nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Eu tenho uma live bem especial, um retorno aqui das minhas lives, a segunda temporada de live. E, tô me achando muito jornalista, né? Entrevistando essas personalidades maravilhosas aí na área de educação. E hoje começa essa segunda temporada de 2021, já com uma pessoa muito especial aqui para mim. É muito legal nessas práticas, a gente trocar essas práticas aí educacionais, falar sobre educação, falar sobre as nossas dificuldades como professor, debater sobre educação para transformar um pouco esse nosso mundo. Então, bem-vindos para vocês. A Karen já chegou aqui. A Karen é uma pedagoga especialista em alfabetização e letramento que trabalha com consultoria para professores. Ela produz materiais pedagógicos, então ela tem muita propriedade no assunto que nós vamos conversar hoje, que é sobre o ensino híbrido. Então já vou convidar a Karen aqui, para ela entrar. Já vamos aguardando. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Papa, professora de tecnologias educacionais. Eu trabalho... Olá, tudo bem, Karen? Eu sou professora de tecnologias educacionais e tenho compartilhado aí, durante todo esse tempo da pandemia, compartilhado os saberes da educação. Tudo bem, Karen? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E ver que tem gente aqui, minha amiga Patrícia também entrando aqui, fico muito feliz de poder compartilhar. Eu já estava falando aqui que eu já estou me achando a jornalista, convidando essas pessoas assim, de peso da área de educação, né, Karen? Eu que agradeço muito, muito você estar aqui comigo hoje, para a gente conversar um pouquinho, uma sementinha que a gente consegue plantar nessas lives, né? Para mudar, para transformar a educação nesses momentos tão difíceis, né, Karen, que está acontecendo com a gente desde o ano passado. E nós voltamos... Exatamente. Nós voltamos às aulas, pelo menos aqui em São Paulo. Eu tenho muitos seguidores do Brasil todo. Então, aqui em São Paulo, nós voltamos às aulas presenciais, que está acontecendo aí em várias etapas, desde o dia 1º de fevereiro. As escolas estão voltando e nós voltamos no pior cenário brasileiro, né? Frente à pandemia. Mas estamos aí cumprindo o nosso propósito, a nossa missão, recebendo os nossos alunos com tanto carinho, né? Karen, eu já vou passar a bola para você, que você vai perceber aqui que eu falo bastante, mas eu gostaria de agradecer novamente e já pedir para você ir se apresentando, contando um pouquinho, porque a gente tem um assunto tão legal hoje, né? Que é o ensino híbrido. Então, exatamente. E suas emoções, né? A gente vai falar exatamente, né, como que a gente fica no meio de tudo isso, né? Sim, obrigada, exatamente. Patrícia, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz, é muito gratificante, né, ter esse propósito de compartilhar conhecimento. E eu conheci a Patrícia, acho que já há uns 2 anos, né, numa formação, e é muito prazeroso, né? Fiquei muito tempo numa mesma escola, no mesmo lugar, e quando a gente começa a expandir, encontra pessoas fantásticas no caminho, né? Pode compartilhar, é muito prazeroso, eu fico muito feliz. Sinto muito falta das minhas colegas, dos meus companheiros lá, que eu via todos os dias, mas essa possibilidade que a gente tem na formação de professores e com a tecnologia de não ter fronteiras, é uma possibilidade incrível e a gente vai abraçar com certeza cada vez mais. Então, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Karen Viana, eu estou na educação há 30 anos e nessa jornada eu trabalhei muito tempo na educação infantil, nas séries iniciais, depois eu dei aula em todas as outras séries, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e depois me surpreendi com uma coordenação e fiquei algum tempo na coordenação. E desde então, a minha inquietação em compartilhar com os meus colegas, sendo coordenadora ou professora, ou pessoa mesmo, às vezes na fila de alguma coisa eu estou compartilhando uma informação do meu ser.
E a gente percebe que quanto mais a gente compartilha, mais a gente une os nossos conhecimentos com outros. E esse é hoje minha grande jornada, compartilhar conhecimento para que a gente possa juntos, né, vencer a educação. Eu acredito muito nisso, né? A gente vai falar sobre o ensino híbrido e realmente ele é isso. Hoje eu faço formação de professores, eu faço assessoria pedagógica para escolas de educação infantil e trabalho com material didático e cursos para professores online, né? Agora eu estou escrevendo bastante coisa online. E é isso. Estamos no caminho. Já estamos no caminho, né? E aí, Karen, eu te convidei para a gente falar do ensino híbrido, porque eu percebo muito os professores muito confusos, né? Porque teve uma apropriação da palavra, né? E veio muito a calhar no nosso cenário a tradução ao pé da letra da palavra de 2 segmentos e caiu como uma luva o ensino híbrido nessa questão do presencial e remoto. Mas eu vou pedir para você contar um pouquinho, né, sobre como você colocou ali no roteiro, as concepções iniciais, né? O que é, de fato, esse ensino híbrido, que não é somente essa questão dessa mistura, né, essa coisa blended, essa coisa mista, né? Meio termo para cá, meio termo para lá. Então, toda a palavra sua para nos explicar. Eu acho que eu tenho muitas colegas que têm muita dificuldade, né, de entender. Eu lembro que eu fiz o curso do ensino híbrido em 2015, então não é uma coisa nova, não aconteceu por conta da pandemia, né? Eu fiz com a Lilian em 2015, ele tá muito mais... ela é uma das prepulsoras no Brasil. Sim, é um nome referencial, né? Referente aqui no Brasil do ensino híbrido, né? E está muito mais além do que essa coisa mista, né? Então explica um pouquinho para nós o que é as concepções, né, originais do ensino híbrido. É como você falou, se a gente pensar, né, veio a grande confusão quando a gente pensa na palavra híbrido, né? É algo mesclado, misturado. Então veio a ideia, eu mesclo o ensino presencial com o ensino remoto. Mas não é isso, né? O ensino online não é isso, né? A concepção maior e fundamental do ensino híbrido, e é isso que a gente precisa retomar a todo momento, é uma metodologia onde há a oportunidade do aluno aprender de várias formas. É uma concepção que dá oportunidade para o aluno e enxerga o aluno aprender de diversas formas. Dizendo assim, ninguém ensina e ninguém aprende do mesmo jeito. Nem nós, professores, ensinamos do mesmo jeito. Dentro de nós mesmos, nós temos várias técnicas. E dentro dos outros, quantas serão? Né? E é essa concepção maior que o ensino híbrido traz, juntando a tecnologia, a oportunidade da gente poder, com a tecnologia, ter a concepção do tempo individual de cada um, do ensino e do aprender. E essa magia, né? É a personalização, exatamente, é essa palavra. Que você tenha a oportunidade do tempo, do espaço, das maneiras de chegar a esse aluno do ensino-aprendizado. Então, o ensino híbrido precisa ser lembrado como algo que possa se personalizar de diversas formas do ensinar e do aprender. Né? Usando a tecnologia, sim, porque se a gente pensar na concepção, só é possível essa diversidade de oportunidades quando a gente pensa na tecnologia. Sem ela, a viabilidade disso ficaria muito difícil, se a gente pensar em tempo e espaço, né? E agilidade das informações. Então, se a gente pensar assim, a gente constrói uma concepção de ensino híbrido muito maior do que ensino presencial e online. Não é isso. Sim. É isso também, porque a gente vai usar isso. A tecnologia. E aí coloca o aluno protagonista, que a gente tanto fala, né? É isso que a gente tem que entender no ensino, é esse olhar que a gente tem para poder
mensurar as maneiras de como a gente pode falar. Sim, deixa eu já ler, já chegou uma pergunta aqui, ó, de uma professora de artes, falando no universo da arte, usa muito esse termo híbrido, mas no sentido de mais de ser do que você ter uma linguagem para formar um trabalho. Isso como rompimento da tradicionalidade das linguagens. Então, eu acho que ela quer dizer... Eu não sei se é isso que eu entendi, que são as possibilidades artísticas que a gente mescla, né? Quando a gente fala... Penso que é isso, você só coloca se é isso que eu tô entendendo. Por exemplo, se a gente pensar numa arte de rua, algo assim, as linguagens que mesclam essas possibilidades são imensas, né? Então, o híbrido nesse sentido, de eu aliar duas vertentes da artes, né? E não é só isso. É que esse termo, ele ficou muito pequeno perto das possibilidades do ensino híbrido. Essa é a realidade. Né? Exato, ele é muito abrangente para uma palavra tão pequena, né? Eu li uma frase essa semana, eu não me lembro direito, mas assim, como você, professor, pode dar menos aulas e fazer com que o seu aluno aprenda mais? Então, porque isso também é uma disruptura de pensamento, né, Karen? E é usando o ensino híbrido, né? Eu acho que essa resposta dessa frase que eu vi, como dar menos aula, porque nós ficamos sobrecarregadas com tantas aulas. Então, como dar menos aulas, de dar conta de tanto conteúdo, menos aulas e fazer com que o seu aluno aprenda mais. Quando você fala de colocar as possibilidades, aí eu acho que isso é possível. Porque você coloca ele como protagonista... Então, é ele que vai construir o seu próprio aprendizado. Você é apenas o mediador. E aí, às vezes, as pessoas deturpam um pouco essa questão do protagonismo, o aluno mão na massa. Principalmente no caso, por exemplo, da Andressa, que está aqui, da Andressa, que está aqui. E o pôr a mão na massa para ela é fazer pintura, é fazer... E, na verdade, no ensino híbrido, o aluno protagonista é ele trabalhar mesmo, ele construir a sua aprendizagem, não é bem assim? Se a gente pensar nesse exemplo que você deu da arte, né? As pessoas também minimizam a arte no fazer alguma coisa na aula. Vamos colocar, o que é aula de artes hoje? É o aluno ir, a professora vai explicar qual é aquela vertente ali artística que está passando por ali, o momento da história, tá. E aí nós vamos produzir alguma coisa. A arte é muito mais do que isso, né? Ela está colocando de romper as linguagens. A gente tem linguagens artísticas que possibilitam, às vezes, os alunos poderem colocar o que sentem, o que pensam, através daquela linguagem que o professor está implementando. Só que, para isso, a gente tem que ter mecanismos, estudar mecanismos de estudo para que a gente possa preparar o aluno para esse debate na aula. Então, assim, ele vai chegar na aula já sabendo qual é o movimento artístico que ele vai estudar, quais são os principais nomes. Às vezes ele fala assim, puxa, professora, sabe lá o ano passado, no meu livro tinha uma gravura disso daí que a senhora está falando agora. E essas conexões, ou, por exemplo, mas teve uma releitura, fizeram um grafite desse lá perto da minha casa parecido com isso daí. Então, se a gente conseguir colocar esses mundos para a gente trazer as sensações, e o que você sente toda vez que você passa nesse muro? Então, nós estamos aí construindo um conceito. E é isso que o ensino híbrido proporciona para os alunos, né? Para todo mundo, na verdade, nós adultos também, a gente coloca a gente de fora, né, do contexto. Não, a gente pode a todo momento aprender com o ensino híbrido, né? Nesse sentido, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu me preparo para ela. Eu sei qual é o roteiro, qual é os principais trajetos que eu vou fazer, se tem uma rodovia principal, se tem pedágio, se tem uma rodovia que não tem pedágio, eu posso escolher. Mas a rodovia que não tem pedágio, ela tem mais buraco, ela tem risco de assalto, ela não tem lugar para parar. Então, se a gente começar a construir um roteiro de viagem agora, simples, a gente já vai estar praticando as premissas do ensino híbrido. Porque se eu não me preparar para entender aquele trajeto, aquele caminho,
lugar eu vou, para que caminho é melhor eu fazer. Então, assim, todo momento, se a gente pensar na vida da gente, a gente, de uma maneira ou de outra, se prepara para alguma coisa. Quer ver uma coisa muito simples do dia a dia que a gente faz e não... extrato de banco, conta bancária, né? Quem aí administra a sua casa. Você tem que ter um mínimo de noção, por exemplo, se as suas contas estão todas no débito automático ou não. Senão vai faltar alguma para trás. E como que eu vou saber essa informação? Quem sabe? Quem fez a conta? E se a gente transportar tudo isso para a sala de aula, né? Então, vamos lá na aula de artes. Eu adoro artes. Eu vi que a professora de artes está aí e eu tenho um amigo que é apaixonado pela arte também, então a gente troca muito. Então, pensando lá na aula de artes, quando o aluno vai fazer uma produção, a produção é só o resultado do trabalho dela. Mas aquele professor, né, fala assim, gente, ó, e aí vem do que a gente vai falar daqui a pouco, os estados de emoção, né? Quando a gente pede para o aluno algo para ele fazer, agora nós estamos no momento, às vezes, pedindo por escrito, né, fazendo pequenos vídeos, então cada escola está indo para um rumo, né? Quando a gente já coloca ali para ele quais são as nossas emoções em relação àquele conteúdo. A maneira que você escreve já determina, é um saco isso que eu vou dar. Procure 5, sabe assim, aquela coisa fria que você está fazendo porque aquele conteúdo é chato para você? Então, acho que o primeiro exercício que o professor tem que fazer no ensino híbrido de concepção desse que a gente está falando, ou no dia a dia na escola, é a gente pensar, é um saco para mim isso? É chato para mim esse conteúdo? Né? Se não tem problema nenhum que ele seja chato. Mas a gente precisa ter consciência disso, porque sem querer eu passo pro meu aluno. Eu nem sei porque eu estou ensinando isso. E aí vem o caminho. Sabe quando você fala assim, ai, não vai naquele lugar não, porque, nossa, eu fui lá, meu pneu furou. É isso que a gente está dizendo. Então, o ensino híbrido são as possibilidades que a gente vai dar de aprendizado para o nosso aluno, que ele vai construir o aprendizado dele de uma maneira significativa, prazerosa e que ele faça conexão com outras coisas que ele já sabe. Porque assim vai ter sentido. Então, tudo que a gente pensa em questão, quando eu peço alguma tarefa, né? Quando eu peço para o aluno construir alguma coisa, que ele acha fadonho aquilo, é chato, né? Como que você pode fazer diferente? Hoje a gente tem muitas ferramentas, que é a última parte que a gente, né? Que é eu e a Patrícia adoramos coisas assim, né? Pode falar. Que são as dicas finais, né? Isso! São as dicas finais, porque nem sempre nós gostamos de todos os conteúdos que a gente trabalha, né? Não é mil maravilhas sempre, mas você tornar isso mais prazeroso. E nós temos hoje, por conta da tecnologia, muitas ferramentas. Então tem um vídeo, tem um teste de verificação que você pode fazer no Google Formulários, né? Então todas essas estratégias, elas podem ser usadas no ensino híbrido. Né? E uma coisa que eu vejo, Karen, nessa concepção, né, do ensino híbrido, que é como se a pessoa estivesse está usando o ensino híbrido agora, ela está só trocando a lousa, ela troca a lousa pela tela. Então, na verdade, eu vejo muito isso, muitos professores fazendo isso. Eu ando em muitas escolas. Então, é o giz e a lousa, ou o quadro branco e a caneta, e a tela e o slide. Só mudou a ferramenta, mas a metodologia é a mesma de 20, 30 anos atrás. Então, essas ferramentas são importantes dentro dessa concepção do aluno criar o seu processo, né, de aprendizagem. Ele ser protagonista, ele andar na trilha que você vai determinar para ele. Isso. É como eu costumo dar um exemplo assim, né? Antes, né, há um tempo atrás, eu também dei aula assim. A gente se preocupava muito como eu vou apresentar este conteúdo e como eu vou cobrar esse conteúdo. Sim. Né? Eram duas partes importantes. Porque eu lutava para garantir isso aqui. E assim, eu me sentia culpada, né? Aquela história de que a avaliação avalia o professor. Puxa, o que eu não fiz? Será que eu tenho que dar outro resumo? Será que eu tenho que fazer outro questionário?
sempre eu. A classe inteira está abaixo da nota 6. Não são os alunos. Eu não falei direito. Será como que foi? Então você fica se questionando. Então, assim, é como eu dei a aula, se eu entreguei aquela matéria. Isso está enraizado ainda na gente. Por exemplo, quando você ouve o pai falar assim, mas você não deu essa matéria. Né? Você não deu isso, você não falou isso aqui. Né? Por quê? Porque a gente tem uma cultura do professor dar, o aluno devolver. E nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da jornada. O ensino híbrido, assim como a metodologia ativa e todas as outras questões que a gente está falando agora, as novas tendências da pedagogia. É exatamente a jornada do aluno. Nós estamos falando da jornada, desse pedaço de eu dar aula até eu dar a prova. Né? Vamos dizer assim. É dessa jornada que a gente não falava tempo atrás. Por quê? Eu me culpava se os alunos iam mal, ou eu culpava eles, né? A gente já punha na culpa aí. Ou eu queria mudar a minha aula porque eu achava sempre assim, pô, aquele cara, sabe assim, eu pensava, professor show, sabe? Ele sabe cantar, não sei fazer nada disso. Professor de cursinho, né? O professor de cursinho que tem que entregar a matéria. É um recurso, exato, porque ele trabalha onde? Na prova, no decorar. Então, ele usa recursos de memória. Só que eu não posso usar esses recursos de memória para meu aluno do terceiro ano do ensino fundamental. Ou alunos do Fundamental 2, sétimo ano, que ainda tem uma insegurança ainda, né, de caráter interno, que você precisa olhar para ele, que ele está formando os valores dele ainda. Ele não consegue devolver para você numa discussão professor-aluno, assim, ele não vai conseguir, porque ele ainda tem a questão muito grande que ele está formando essa personalidade ainda. Então, a gente está falando exatamente da jornada. O ensino híbrido é a jornada, como o aluno sai do estágio A para o estágio B. O aluno não, vamos colocar assim, como uma pessoa pode sair de um aluno A, de um ponto A para um ponto B e conseguir adquirir conhecimentos com aquilo que ele já tem. Porque a gente faz conexões, a gente não está só aprendendo tudo novo ali naquele momento e nós vamos sair alguém diferente ali porque a gente lê um livro. Não, a gente vai formar um monte de conexões, por menor que seja a criança. Se a gente estiver falando de uma criança lá na educação infantil, é a mesma coisa, ela está fazendo conexões daquilo que ela tem de recurso que ela está construindo, e aí ela vai elaborar novos saberes. Né? E que bom que vão ser novos, que a próxima geração vai poder evoluir mais do que a gente. Vão fazer o quê? Novas conexões. E para você fazer novas conexões, nós, educadores, precisamos apresentar novos recursos nessa jornada. Que seriam esses recursos, né? Agora vamos falar da concepção da Lilian Bach, que ela fala muito disso. E que ela trouxe pra gente, né? O José Moran também trouxe essa questão de algumas atividades que eles começaram a experimentar para poder fazer esse olhar diferenciado. Isso não quer dizer que nós vamos continuar com essas, porque depois, graças a Deus, de todo mundo experimentar muita tecnologia, a gente já tem muita experiência para colocar junto. Sim. É exatamente isso, né? No final da pandemia e quando a gente voltar numa rotina, né? Porque ainda a gente não tem, nós vamos precisar revisitar a concepção, né, do conceito, juntar com as nossas experiências e com certeza terá. E é isso que vai ser o legal aí que a gente está falando até agora. Então tem a rotação por estação, laboratório vocacional, sala de aula invertida e rotação individual, né? É uma das características maiores aí do estudo deles. E que a gente faz muito na sala de aula, trabalho em grupo, enfim. Só que o olhar é diferenciado, porque, de novo, a gente está olhando a jornada, né? Não quando eu começo e quando eu termino. Então, quando a gente olha a jornada, a gente possibilita documentar, traçar rotas, voltar se não dá certo, né? Então, quando a gente faz um planejamento, você está percebendo
que não está atingindo o objetivo, e muitas vezes a gente tem a coisa de que não está satisfazendo a nós mesmos. E aí a gente tem que parar. Né? Parar e falar, opa, está acontecendo alguma coisa na minha sala de aula que eu não atinjo, mesmo no ensino remoto agora, né? A gente tem essa questão, eu não digo intuição, mas é um feeling, né? De que alguma coisa não está saindo certo. Então, consulta, né? É a possibilidade de ouvir o que vocês acham disso, fazer perguntas. Muitas vezes, o mais importante do que você dar um sermão porque eles não fizeram a atividade. Perguntar o que aconteceu. Todo mundo entendeu o que era para fazer? Ou alguém não entendeu? Ou vocês acharam que essa atividade não era legal? Ele faz parte também do planejamento para você dar sua reflexão, né? Porque a gente está falando de autonomia da aprendizagem e que a gente está também se redescobrindo. Enquanto professor, a gente quer ter o controle, a gente quer controlar se o aluno sabe mesmo aquilo, se não ficou nenhuma dúvida. E às vezes a dúvida é o que vai fazer ele buscar novos caminhos, diferentes daquilo que você pensa, e tá tudo bem. A dúvida não é uma coisa ruim, mas ela precisa ser talvez compartilhada. Então, às vezes, a criança coloca a dúvida para a sala e o outro vai falar que a outra dúvida e vai responder a dúvida dele. E aí também tudo Só isso... que a cultura de ter dúvida pra gente é ruim, né? Ninguém pode ter dúvida. É exatamente isso que eu ia te falar, né, Karen? Essa nossa cultura, né, de tudo isso que você está falando, também coloca o professor num centro, porque nós precisamos sair do centro, do saber. Com tantas tecnologias hoje, então você vai aprender, por exemplo, você vai ensinar sobre Inquisição. Em vez de ficar lá falando tantas horas sobre Inquisição, criar uma trilha, né, uma sala de aula invertida, né, uma sala aula invertida. Ele vai primeiro pesquisar o que é esse tema, depois você propõe um vídeo. Então você vai criando aquela trilha pedagógica, tirando o professor do centro. Mas é isso que você falou, nós não queremos deixar de ser o centro. Uma professora, né, 30 anos, então você já viveu quanto tempo na história da pedagogia da educação brasileira? Nós vivemos várias fases. Eu me lembro que eu também tenho quase isso. Eu me lembro quando o construtivismo ele surgiu e bombou, e era o tema referencial, né? Você, com aquelas terminologias lá do Piaget, epistemologia, né, genética do Piaget, e o construtivismo que vem até hoje, muito válido. Só que tudo isso foi passando por uma modificação. Então, você professor, sair do centro hoje, colocar o aluno, fica um meio assim, mas que professor, eu já ouvi assim, gente, mas a gente tem que dar aula, né, essa frase que eu te falei. A gente tem que dar aula, você tem que falar, você tem que trabalhar. E, na verdade, nós temos que mudar a nossa concepção do nosso trabalho. A gente precisa, sim, nós somos importantes, a gente tem que entender que nós somos a luz, nós vamos mostrar o caminho. Isso. E sempre vamos ser, não vamos ser substituídos. Nunca vamos ter, né? Isso. E aí, Patrícia, a gente vem para a parte que a gente ia conversar sobre os estados da mente. Isso. E é exatamente, né? Eu sempre... você já teve a oportunidade de fazer formação comigo, eu sempre falo dos estados da mente. Sim. Porque é exatamente quando a gente começa a pensar sobre isso, né? Porque a gente vive uma roda de emoções, né? É um carrossel de emoções muito rápido, né, no dia a dia. Às vezes a gente nem se permite sentir alegria, tristeza e já vai pro próximo, né? Porque não dá tempo, né? E aí a gente não pensa o que acarreta tudo isso, né? Então, eu vou falar especificamente sobre a nossa aula e sobre o ensino híbrido. Então, isso é ciência, não é achismo. A mente, ela tem 3 estados: pensar, sentir e agir, né? Quando a gente pensa, a gente elabora, né? A capacidade humana é tão grande que a gente elabora um pensamento tão articulado que a gente vê as cores, o modelo da roupa, a gente tem essa capacidade mental de recriar esse estado na mente. Quando a gente pensa, vamos pensar na nossa aula que eu tenho que dar remota.
ai, eu vou ter que entrar na aula, todo mundo tá com a câmera fechada, eu dou aula para ninguém. Você já tá fazendo o cenário. Você tá imaginando a tela na sua frente. Lá com as carinhas, ninguém falando, a sua internet que não tá funcionando no outro dia, no dia anterior, aconteceu alguma coisa. Então, assim, e se na hora passar, minha coordenadora vai me chamar, eu já dei um furo ontem, porque a vida é assim, não é só frente, todo mundo. E aí você vai colocando um monte de coisa nesse pensar, que é o primeiro estado da mente. O nosso corpo, ele não sabe se isso é verdade, se é mentira. O que você está imaginando na sua mente. Ele não sabe se está acontecendo, se não está. A mente não tem essa percepção. A gente acha que tem, mas não tem. E aí, a mente se encarrega de quimicamente modificar os seus hormônios para aquilo que você está pensando. Então, se for alguma coisa que está estresse, os hormônios do estresse vão estar lá. No seu corpo, na sua mão, nas suas articulações, você vai sentir. Mesmo que você ignore isso, o coração começa a bater, começa a transpirar, tá calor, tô desconfortável, mas são esses pensamentos, que é o segundo estado da mente. Você está passando por reações químicas da sua mente. E aí vem o quê? A terceira ação. Você age conforme as suas emoções, não como o seu raciocínio, a sua razão. Então, basicamente, nós somos 3 estados sempre, em todos os momentos do dia. Pensar, sentir e agir. E não é o contrário. Se fosse, seria bom. É a rotina do pensamento, né? É a rotina do pensamento. É a rotina do pensamento. Por isso que, né, pensando agora no ensino híbrido, nessa concepção que a gente falou, a personificação, de como a gente pode fazer essas possibilidades de preparar o aluno para a nossa aula, para que ele possa ter subsídios, né, de diversas formas de tecnologia, para interagir no próprio conhecimento e ter uma autorregulação e caminhar para o autoconhecimento, que é o mundo ideal, né? Cada um buscar o seu conhecimento com aquilo que você tem aptidão. Esse é o melhor dos mundos. E no ensino híbrido que a gente está vivendo agora, que nós temos para hoje, né, para a semana que vem, pode ser que a gente encontre os alunos alguns dias na escola e pode ser que não, né, que isso aconteça. E aí, né? O que eu vou fazer com isso? Pensar. 3 estados da mente. Pensar, sentir, agir. Porque nós estamos com pensamentos muito confusos em relação a tudo que está acontecendo, né? Então aqui, medo, angústia, tristeza. Então, são sentimentos que estão com todo mundo, incertezas, que geram emoções. E que está transformando o nosso corpo sem a gente saber. Então, pode ser que no final do dia, percebam, né? Quem está aí com a gente hoje, percebam o final do dia de vocês, né? Será que eu estou com dor de cabeça? Estou me sentindo pesada? O que eu pensei durante o dia? O que eu posso fazer para aliviar esses pensamentos? Tem gente que faz atividade física, meditação, enfim. A gente precisa ter consciência que a gente está vivendo isso. Para que na hora que eu entre no vídeo com o meu aluno, eu quebre esses sentimentos, esses pensamentos. Eu primeiro preciso quebrar eles para terminar esse ciclo que a gente está falando, né? Como? E aí vem os nossos toques aí, Patrícia. Não sei se você quer falar alguma coisa, né? As nossas estratégias. A Andresa, ela tinha colocado uma outra pergunta aqui que eu deixei passar. Eu acho que ela falando, deixa eu ler direitinho, que o computador na sala para dar aula e para quem está presencialmente, né? Não entendi, eu não consigo puxar. Não, ela diz que as pessoas estão achando que ligar o computador na sala de aula para quem está na sala presencial e para quem está em casa é o ensino híbrido, né? É isso que nós falamos no início, apenas uma parafrase, né? Parafraseado o termo híbrido, né? Usou o conceito da palavra, na verdade, da palavra mesmo, para fazer
essa modulação de maneiras de ensino. Mas não é isso que é a concepção da metodologia, é muito longe disso, né? Pensar que é a personalização do ensino na possibilidade de que o aluno tem várias maneiras de ensinar e aprender, que está muito longe daquilo que a gente está fazendo, ligando a câmera para ver um professor dando aula, ou algo parecido, né? Porque tem mas é o que a gente tem para hoje. Infelizmente é o que tem para hoje. Mas, por exemplo, um aluno ele pode aprender com a minha aula expositiva. Em algum momento, eu dando um toque para ele, ele consegue aprender. Mas não atinge todos os alunos a minha aula expositiva. Aí, ele precisa de um vídeo. De repente, tem aquele aluno que ele capta aquilo num vídeo, numa animação. O outro precisa ler um texto, fazer um mapa mental. São tantas estratégias, né, para passar o mesmo conteúdo. E nós vamos mostrando esse caminho, né, esse caminho. Aí entra as questões das dicas, né? A Karen vai dar dicas pra gente aplicar. Eu adoro! Essa Karen super poderosa vai dar umas dicas agora para quem tá aqui com a gente, para tornar... Olha, na verdade, assim, são coisas que eu testei, assim, eu dou aula para adultos hoje, né, os professores, enfim, só formação. E assim, dá tão certo quando você fala assim, nossa, e são coisas que não é mirabolante, né? Coisas muito simples, né? Eu gosto muito de trabalhar com música. Por quê? Pensa que a gente falou sobre os 3 estados da mente, pensar, sentir, agir. Música é sentir. Então você quebra esse estado da mente quando está todo mundo enfadado, inclusive você. Então, professores, permitam-se olhar o seu estado naquele momento. Permita falar assim, hoje eu não estava a fim de ligar a câmera. Hoje eu estou com o saco cheio, eu queria estar lá na escola. Ok, tá tudo bem. Mas como que eu posso quebrar isso? Eu posso pôr uma música. E não precisa pensar que a música tem que ser que eles gostem. A música, ela é uma das linguagens humanas. Assim como a gente estava falando da arte, a música, ela toca, né? Eu pus uma música numa formação, eu não sei se a Miriam acabou de entrar, mas que chama Eu Sou Maior. Se alguém conhece, do Danny Beck, né? Essa música, ela toca a gente de uma maneira tão profunda. Eu fiz também uma na sua formação, né, com uma outra música. Sim. Ela toca. Então, a música, ela tem a capacidade de tirar o estado de espírito da gente, de trocar, de mudar. Toda vez que a gente pensa no estado da mente, a gente pensa que a gente tem que fazer isso com a gente primeiro e com o outro. Muda o estado de espírito. Tá todo mundo com o saco cheio, você muda. Coloca uma música e fica quieto. Vai tocar, né? Música vai tocar o seu amigo, com certeza. Vai mexer na nossa mente, no nosso cérebro e vai ficar mais... Mas Ponginha ligou lá, né? Então depois você pode aproveitar esse momento pós-musical para falar, para descer a bronca e passar algo mais pesado que eles vão estar mais calmos, né? Isso! Exatamente. A Fabi, ela estava na formação da música que eu estava falando. Eu fiz uma formação, olha, eu vou contar isso. Eu fiz uma formação online. Eu moro em São Paulo, eu moro em Jundiaí, no interior. Eu fiz essa formação com professores do Nordeste. E eu fiz eu sempre coloco, eu uso esse recurso, é um recurso que eu uso. E aí, de repente, no vídeo, eu vi a professora chorando. E aí me tocou, porque eu não sabia, eu falei, nossa, presencial, você vai lá, acalenta, tira ela de canto, é isso mesmo, a música é o alimento da alma. Você acalenta, vai e consegue pegar. E aí eu estava numa situação nova, que eu nunca tinha passado, eu parei e disse, você quer compartilhar o que você está sentindo? Ela falou, eu quero. E era da situação, né, que ela estava com muitas saudades, enfim, e estava perdida naquele ensino. E aí ela compartilhou a angústia. Então, não era uma coisa programada. Então, a gente também tem que estar preparado para tirar aquela emoção, às vezes, não é uma emoção positiva. Então, a música sempre dá certo. Professora de educação infantil sabe disso, né? Quando a gente está perdendo a paciência, a gente canta. Canta, que daí dá tudo certo, não é?
É isso. Outra coisa aqui, a organização do espaço, né? A organização, mesmo agora, né? Os professores que estão fazendo, tem que gravar, a aula está sendo transmitida online e os alunos estão aqui, tem outros ali. Se você não tiver ajuda, não se desespere, compartilhe os erros. Fala, olha, agora eu não vou poder te ajudar, eu vou ajudar. Ou, uma coisa que funciona muito, e acreditem, e aí a gente vai falar, Patrícia, do que a gente está aprendendo enquanto professor, sair do centro, pedir, algum aluno sabe mexer aqui, né? vai fazendo para mim, ele vai aprender 2 vezes, de estar ouvindo você e auxiliando o amigo ali no ensino online. Sim. Então, peçam ajuda para o aluno, não subestime eles. Muito pelo contrário, a gente aprende tanto tecnologia com eles, né? Uhum. Outra coisa, compartilhar os sentimentos. A gente tem pouco hábito de fazer isso, né? Então, como a gente quer ter empatia, né? E todos os outros virtudes que a gente trabalha com os alunos, se nós não exercitamos, né? Compartilhem, olha... Gente, eu estou inseguro hoje porque eu tenho esta aula para dar e eu não sei mexer direito neste computador, só sei mexer no meu. É fato, todo mundo sabe, se identifica com isso. E o aluno também, por menor que ele seja, ou adolescente, ele vai, isso a gente ensina empatia. Né? Então, aí, olha... Se tiver que parar, eu vou parar. Então, momento, né? Agora, o momento dos usos da tecnologia, os alunos, eles sabem, né? Porque, imagina, antes ele te conhecia como você não usando a tecnologia. E agora você precisa usar e frente a todo o computador. Eu tenho uma colega de trabalho que ela já é uma senhora e não usava nunca as tecnologias e precisou aprender. E os alunos que ajudam ela na aula de português. Isso! Eles, você quer compartilhar? Clica no botão aqui, guarda ali, guarda lá. Isso! E realmente, nesse momento, é claro que o que muda, na verdade, não é o que você conhece, é a tua postura de domínio da situação. Isso, você exato. Segura. Gente, sei lá, meu Deus, mas quando você compartilha, você abre esse espaço, né? Eu tô aqui procurando no computador. Você abre esse espaço de exercitar esses sentimentos, né? Que você vai fazer, né? Sim, você falar que, não sei onde tá, peraí, você sinaliza. Não, gente, peraí, aqui eu não tô achando, só um minutinho. Você tendo propriedade da situação, porque você tá ali como professora conduzindo o grupo, você tem que ter e eles não vão, Você pode por até isso que... Não entende, você pode falar que você não sabe, mas você é a detentora da situação ali, né? Você é a orientadora, né? E quando você faz isso, você permite compartilhar a sua dificuldade, assim como ele também vai permitir quando ele precisar. Então, é um jogo de eu permito agora e você permite depois. Sim, né? É uma troca. Então, eu acho... É uma troca. E é isso que a gente precisa exercitar. E eu coloquei aqui a questão desse planejamento, ele precisa estar muito claro para os alunos também. Compartilhar o que olha, da próxima aula, dá esse posicionamento. Na próxima aula, nós vamos fazer tal coisa. Isso acalma tanto. Ou, se você vai querer que o aluno, principalmente adolescente, abra a câmera dele para fazer alguma discussão, faz isso. Nós não estamos falando das emoções e dos sentimentos. Fala para eles, olha, na próxima aula, eu vou fazer uma atividade, vou propor uma atividade que precisa abrir a câmera. E você já coloca esse sentimento. Mas, sim. Você coloca, aí eles já vão estar pensando, bom, então eu não posso estar de pijama, senão eu não vou querer abrir, eu vou ter que pentear o cabelo. Esses pensamentos vão virar em emoções positivas. Se você deixa para fazer isso na hora da aula, olha lá, nossa, eu não troquei a roupa, olha que blusa que eu tô, eu não escovei o dente, eu tô comendo, né? Então,
precisa antecipar essas emoções. Se a gente está falando de adolescente, a gente está falando desses pensamentos e dessas emoções, né? O tempo todo. Até nós gostamos de ter o planejamento. A gente não gosta de viver no imprevisível, não é? Não, nós não suportamos. Eu em casa já tenho o cronograma do que eu vou fazer no fim de semana. Se tem um buraco ali, eu quero saber o que vai acontecer naquele sábado, Imaginando, né? Então você fala, olha, amanhã é muito legal. Eles já vêm com aquele, né? Com aquele porque ele está formando, porque a gente está falando de toda vez, e isso é na aula presencial também, a gente está falando de seres humanos que vão formando pensamentos. Porque não é todo mundo que tem a habilidade de fazer um debate e ler na frente. Então, assim, se você pegar um aluno que tem muita dificuldade, ele lê super bem, mas você falar, leia agora, ele vai... Por quê? Pensamentos. O que o outro vai pensar? Eu vou engasgar e todo mundo vai rir de mim. E já vem as emoções, o coração bate, transpira. Então, toda hora, é isso mesmo, obrigada. Planejar gera intencionalidade. Adoro essa palavra, intencionalidade. Vamos. Adoro isso, exatamente. Porque a gente pode ter intencionalidade, a gente sabe por que a gente vai fazer aquela atividade e que a gente vai precisar essa interação. E aí, você foca nessa intencionalidade, já pensando um dia antes, como que eu trabalho essas emoções até chegar lá, se tá tudo tranquilo, né, em relação a isso, né? Outra coisa que eu preparei aqui, que é uma coisa, eu acho que você deve ter falado um monte disso, mas são coisas que parecem que são bobas, assim, usar emojis, né? Como eu tô me assim, olha, alguém já mandou lá, de coraçãozinho, muda tudo, né? Muda. Coloque como vocês estão se sentindo, começa a aula, como vocês estão se sentindo hoje, manda aí. E eles adoram, né? Eles adoram trabalhar as questões, a gente está muito naquela questão, metade presencial, metade no online. Quem não consegue mandar emoji, já pede para ir preparando ali, deixa um rascunho, ele vai escrever, levanta, né? Isso. O importante é isso, né? É o aluno se torna protagonista, é isso mesmo. E você dá a oportunidade para ele se expressar. Então, eu acho que a gente fica muito chateado quando a gente não é visto, não é lembrado, não é conduzido, né? E aí, nós, de novo, pensamentos, sentimentos e ações. E aí a gente, ela não gosta de mim, ela não me chama nunca, olha, ela não olha pra mim, ela não fala meu nome na aula. São pensamentos que já levam emoções. E aí a ação é negativa. Eu não vou entrar mesmo, né? Porque ela não chama o meu nome. Então, assim, coisas da rotina, então percebam, se você chama o nome dos alunos todas as vezes, chamar nome, mesmo que esteja com as câmeras ligadas, é muito importante de não lembrar. Use o carômetro toda vez que você tem muito aluno. Outra coisa muito básica que eu uso muito é a gamificação, né? Que a Patrícia já fala. E mesmo quem não tem habilidade, não pensa que você precisa usar recursos enormes. Não. Às vezes, no final da aula, se você está online, faz uma palavra cruzada com as palavras da aula. Só para dar um minutinho de... Porque daí, abre a câmera, quem quiser vai falar tal. Se tiver com problema de abrir a câmera, né? Por quê? Um recurso muito, né, que aqui uma dica, que a gente está na sessão de dicas, é o Educaplay. Educaplay é um site muito fácil de mexer, né, que já tem lá as palavras cruzadas prontas e que você pode substituir. Não sei se você quer escrever aí, Patrícia, Educaplay. Porque você já pode, é muito simples, qualquer um consegue fazer, fiquem tranquilas, e você pode usar de uma maneira coletiva. Isso, obrigada. Eu vou colocar o WordWall, porque as minhas pupilas, né, a Vanessa falou, minha mentora, eu indico as minhas, o WordWall também, né? Também, porque é fácil de usar, e é um recurso assim, você está procurando engajamento, vai... isso, olha lá. São um monte de recursos. O que a gente tem que pensar de todas essas dicas é mudar o estado da mente. Pensem nisso, né? Vamos
não é só dar dica. É isso que eu queria deixar claro, assim, que vocês ficassem com isso do dia de hoje. Mudar o estado da mente, para nós e para os alunos, faz a diferença na aula. Então, pensem que toda hora eles estão pensando coisas que não são reais. E como que a gente faz isso? Alinhando. E quebrem. Percebeu? Quebrem. Põe uma música lá, um rock. Vocês voltam. Quebrar os estados da mente. Ou fazer silêncio. Né? Porque eles vão, né? A professora colocou lá, usar fundo, né? de tela. E não explicar por quê. Eles vão procurar uma explicação. Não, mas por que a professora está usando esse fundo? Porque ela não procura explicação. A mente humana é mudar o estado. E sempre mudar o estado da mente quando a gente está triste. Mudar o estado da mente quando a gente está eufórico. Porque a gente tem ações que não são muito boas quando a gente está muito feliz. Então, pensar nos estados da mente como algo que eu planeje no meu currículo e no meu planejamento de aula. É isso. São as minhas dicas. Tem mais alguma, Patrícia? Nesse momento a gente precisa, né, mudar o estado da mente para aceitar toda essa situação, para tornar o nosso dia a dia um pouco mais prazeroso. Eu sei que está sendo difícil, né? Eu tenho muitas colegas ali angustiadas com essa questão, porque não é fácil dar conta dessa dualidade, né, do presencial. Deixa eu dar um filho pro meu... Pode, mandando um emoji pra mim, você tá vendo? Como muda o estado da mente. Oi, mamãe. É isso, você tem que quebrar os estados da mente. Sim, Karen, é isso mesmo, né? Então a gente tem que mesmo aceitar e você mudar o seu pensamento, olhar o lado bom da vida, né? Exato. Tentar procurar cada dia tornar mais prazeroso, não importa as nossas circunstâncias, né? Muitas dicas da Karen, gente, eu acho que o nosso tempo tá esgotando. Deixa eu dar uma olhada. Tá esgotando. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas eu queria terminar. Eu vou pôr o meu microfone na saída, para ver se vocês conseguem. Porque realmente eu amo essa música. Eu não sei se vou conseguir. Somente o tempo vai me revelar. Obrigada, Tânia, Vânia, então, mandar um beijo para quem tá aqui com a gente. Olha, vamos ver, Vânia, Tânia, todas... Vanessa... a Viana é a sua mama, né? Vários Viana aqui. É o meu filho. Tem os dois filho. Oi, mamãe. Entendi agora. Oi, que é o seu filho. Mamãe sou eu. Ah, que fofo. Eu achei que era você falou mamãe, eu achei que era sua mãe. Ah, não, muito legal. Oi, mamãe. Olha, tem várias seguidoras suas aqui. A Rose, um beijo para todos. A Beth, sempre minha parceiraça aqui das minhas lives. Muita gente aqui, viu, Karen? Muito legal, viu? Várias das suas seguidoras, a Andressa tá aqui também, a Vívia. Muito legal. Muito obrigada, gente. Adoro. Obrigada. Adoro fazer live. Olha, e com gente de peso. Dica... E com gente de peso, igual a Karen, é melhor ainda. Saiam daqui e procure a música maior do Dani Beck, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Fiquem bem. Muito obrigada, viu, Karen? E a Karen, ó, sigam ela lá no seu... Como que é o nome do seu perfil? Você tem um perfil profissional, né, Karen? Tá com os dois nomes, é Mediadora do Saber. Mediadora do Saber. Eu vou colocar aqui na nossa... Se quiser achar lá. Porque, olha... Tá bom, muito bom, viu? Eu amei o nosso papo, Karen. Muito obrigada mais uma vez. Muito bom, eu amei a interação aqui de todo mundo. É um assunto que ensino híbrido a gente poderia falar em várias lives, mas ó, vocês vão ter que contratar a Karen para ela fazer essa formação toda de ensino híbrido para vocês, né? Muito obrigada, viu, minha querida? Foi ótimo. Eu amei. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.